Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então resolver neste vídeo a questão que me enviaste sobre este limite, que diz o seguinte: termina então o seguinte limite, que é o limite quando x tende para zero do produto entre x e o seno de 1 sobre x. Bem, se aplicarmos aqui os limites, isto fica igual então a zero vezes aqui o seno de 1 sobre zero. E como uma constante sobre zero é exatamente infinito, mas quer dizer, aqui o limite do seno, por exemplo, o seno de x, quando x tende para infinito, quer dizer, esse limite não há. Porque o seno é uma função periódica que vai oscilar entre 1 e menos 1, daí o limite, quando x tende para infinito, do seno não existir. Neste caso, o que eu poderei fazer aqui é trabalhar aqui um enquadramento. Penso que com um enquadramento isto resolve-se. Mas antes, para simplificar um pouco esta expressão, eu vou fazer aqui uma pequena mudança de variável. Vou dizer então que existe um y que é exatamente igual a 1 sobre x, de tal forma que se este x tende para zero, o y há de tender para mais infinito. E na redefinição do x, eu posso dizer que o x será igual a 1 sobre y. Aplicando então aqui essa mudança de variável, ficamos então aqui com um limite, agora com o y a tender para mais infinito. Fica então aqui em vez de x 1 sobre y, vezes o seno de y. Podendo então dizer, até aplicando aqui a multiplicação, que isto fica simplesmente o seno de y a dividir por y. Fica aqui o seno de y a dividir por y. Bem, vocês sabem que o limite quando x tende para zero do seno de x sobre x é igual a 1. Ok, mas isto não é a mesma coisa porque a tendência aqui do x é para mais infinito. Repara que neste momento isto também não dá para... este limite não está resolvido porque terias aqui na mesma o seno de infinito que vai oscilar entre menos 1 e mais 1. Daí não podemos tirar nenhuma conclusão sobre este limite. Neste caso, o limite apenas do seno de y quando y tende para mais infinito não existe. Simplesmente não existe. Agora, imagina que isto era uma questão de escolha múltipla. E se fosse uma questão de escolha múltipla, quer dizer, aqui a parte de cima, o seno de y vai variar entre menos 1 e 1, oscila, não é? Mas depois, como divides por infinito, quer dizer, isto está a ter a tendência para zero, não é? Eu penso que este limite dará assim zero. Se isto fosse uma questão de escolha múltipla, colocarias logo zero e ponto final. Isto quer dizer, obviamente, que as coisas têm sempre uma razão de existência, não é? Então, como é que nós podemos abordar esta questão se tivéssemos que fazer aqui uma resolução analítica deste limite? Bem, olhando assim para o gráfico, eu vou considerar então aqui seno de y sobre y. Imagina que isto era uma função à qual eu vou chamar f de x, que era definida por seno de x, neste caso, sobre x, aqui y sobre y. E vou apenas abordar aqui esta função no seu caminho para o mais infinito. A gente sabe que quando este y tende para zero, né, o limite a 1, então quer dizer que ela passaria assim por aqui. Não sendo, né, tendo aqui uma bola, assim, uma bola. O limite aqui daria 1, mas quer dizer, o y não poderia ser 0. Né? Então isto a fazer assim aqui e vai ficar ali, aproxima-se exatamente aqui do eixo semipositivo do x, cada vez mais aproximar-se aqui de zero. Esta seria então a minha função f. Agora, tu aqui terás que trabalhar um enquadramento. Eu penso que vocês deram no 11º ano o teorema das sucessões enquadradas. É mesmo uma das últimas matérias que se dá no 11º ano. Talvez até algum de vós nem sequer tenham tocado nessas questões. Mas que nos permite perceber a tendência de uma sucessão através de um enquadramento. E repara, transportares isto, podes transportar esta noção para funções, desde que tenhas em mente que a diferença é que a variável da função pertence a R e nas soluções pertence a N. Bem, então como é que a gente pode fazer isto? Bem, eu vou pensar aqui numa função que há de fazer aqui esta tendência aqui para zero, mas para zero mais. Ok? Vou chamar aqui esta função, por exemplo, G.
E vou pensar numa outra que também tende aqui para zero, mas por zero menos. Podia ser assim, né? À qual vou chamar h. E repara que a função f, quer dizer, esta função f está enquadrada, está aqui comprimida, né? Está aqui enquadrada dentro destas duas. De tal forma que eu aqui posso dizer que f de x está então compreendida entre g de x e h de x. Ok. Fiz então aqui um enquadramento desta função f nestas duas. Agora, se estás recordado desse tal teorema das soluções enquadradas, transportando aqui para uma função, se eu tenho aqui f de x está enquadrado entre estas duas, e se o limite de h de x, quando x tende para mais infinito, né? Se este limite desta função h for igual exatamente ao limite da função g de x, também quando x tende para mais infinito, né? Ou seja, se esta função g e esta função h forem convergentes, tendem aqui ambas para zero à medida que o x vai para mais infinito, e esta função f está enquadrada entre estas duas, e este limite é exatamente igual a um valor que eu vou chamar L, nós podemos então concluir aqui que o limite de f de x, quando x tende para mais infinito, terá que ser, obviamente, também exatamente igual a este L, desde que a função f esteja então enquadrada entre h e h. Bem, visto isto, peço aqui desculpa por esta situação, visto isto, eu vou tentar enquadrar aqui esta função f, que é seno de y sobre y, entre duas funções. E vocês sabem que o seno de qualquer ângulo, né? Ele tem uma variação entre menos 1 e 1. Então, quer dizer, se eu agora dividir tudo aqui por x, se eu dividir aqui todos os membros por x, o que eu apanho aqui é exatamente aqui no meio, este seno neste caso y, né? Dividiria tudo por y. O que eu apanho exatamente aqui no meio, reparem que é exatamente a função f. E terei aqui duas expressões, que vou então considerá-las como funções, quer dizer, este menos 1 sobre y, vou então referir que será a minha função h de x, e aqui 1 sobre y, vou então referir que será exatamente esta minha função g. E reparem que a função f está claramente enquadrada entre estas duas funções. Bem, agora o que falta é calcular então esse limite, o limite de h de x. Quando x tende para mais infinito, será exatamente igual ao limite de menos 1 sobre y, quando, quer dizer, aqui y, quando o y tende então para mais infinito. Quer dizer, eu aqui como a variável é y, deverei definir, obviamente, então como sendo y. Trabalhando aqui este limite, quer dizer, menos 1 sobre infinito dá 0, e dá 0 menos. Quer dizer, esta função h aproxima-se de 0, mas por valores inferiores a 0. Se eu fizer também o limite aqui da função g, que será um enquadramento aqui superior, da função g de x, quando y, mas eu estou aqui a fazer esta confusão de x com y, é o hábito, mas estou aqui, a variável é y, obviamente que teremos de trabalhar com y, quando tende para mais infinito, e seria então o limite, quando y tende para mais infinito, de 1 sobre y, né? O que, quer dizer, isto vai-me dar 0, mas 0, 0 mais, ou seja, esta função g de x tende para 0, mas por valores superiores a 0. Então repara que, quer dizer, com isto nós concluímos que o limite desta função h de y, quando o y tende para mais infinito, é exatamente igual ao limite da função g de y, quando y também tende para mais infinito, e ambas são iguais a 0. E agora repara, como a nossa função f está enquadrada entre estas duas, então recorrendo ao teorema das funções enquadradas, podemos, em jeito de conclusão, referir que o limite de f de y, ou seja, daqui do seno de y sobre y, quando y tende para mais infinito, quer dizer, isto terá que ser claramente igual a 0, tocando então aqui no teorema
das funções enquadradas e realmente este limite é igual a zero. Fica então aqui a sugestão de resolução. É um limite assim um bocado fora de lugar, sobretudo porque este tema das soluções enquadradas, eu julgo mesmo que muitos de vós nem sequer o abordaram no 11º ano. Mas cuidado, porque visto que o exame do 12º ano contempla conteúdos do 11º, este pode ser um limite que pode sair, ok? Porque o programa do 11º ano contempla exatamente as soluções enquadradas, ok? Isto pode estar dentro daquilo que vos pode aparecer no exame. Por isso, é mesmo bom que saibam se mexer nesse tipo de situações, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer ajudar. Um grande abraço.